Olá, tudo bem? Queremos aqui saudar com a paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Quero perguntar se está tudo bem contigo, com a sua casa. Que Deus venha lhe abençoar ricamente, poderosamente a sua vida. Meus queridos, nós queremos dar mais uma vez início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, do dia 31 de maio de 2020, que diz assim: os gibeonitas enganam Josué, dando sequência ao nosso trimestre, né? Esse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens, que tem como título esta lição, a lição de uma forma geral, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. O texto do dia, ele se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A síntese: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar nossa fé. O texto bíblico, meus irmãos, se encontra no livro de Josué, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, o 15 e o 16. E hoje eu quero aqui ler com os queridos para que nós possamos estar mais inteirados da história que nós iremos abordar nessa lição. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os fariseus e os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para planejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, meus queridos, essa é a lição, né? Esse é o texto bíblico que embasa esta lição. Ali está o povo de Israel, já com 2 vitórias sobre Jericó, aquela cidade tão fortificada, da qual aqui algumas aulas atrás nós falamos. A vitória sobre Ai, uma vitória meio conturbada, turbulenta, mas que Deus também, no final das contas, deu a vitória ao povo de Israel. E aqui está o povo de Israel já com 2 vitórias em sua história e, de certa maneira, já está tranquilo quanto a confiante para o restante da sua jornada, da sua conquista em relação à terra prometida. E então diz a história que os gibeonitas, que era um povo ali vizinho, que eles seriam o próximo povo, vamos assim dizer, que eles iriam dominar, vieram com astúcia e lhes enganaram, dizendo que era um povo distante, um povo que vinha de uma nação, de um lugar muito distante, e que queriam fazer aliança de paz para ambos conservarem suas vidas. Tanto Israel conservasse a vida deles, como eles também viessem a conservar a vida
deles, ou seja, uma aliança de paz. E aqui eu coloquei algo bem interessante que diz muito a respeito da nossa lição, que diz assim: a imprudência constitui-se em uma das regras comportamentais mais presentes na natureza humana decaída, ou seja, ser imprudente, não ter cautela, estar fazendo as coisas sem o devido cuidado. Isto é norteador, isto norteia a vida daqueles que não são salvos em Cristo Jesus, daqueles que vivem em uma vida de pecado, vivem em uma vida que não agrada a Deus. Então a imprudência, ele é retrato de pessoas que não têm obedecido a Deus. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Isso está escrito em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 8. Quero aqui dizer a respeito disto que o povo cananeu, quando então eles começaram a ouvir das conquistas do povo de Israel, dominando aquela terra, o povo cananeu, os heveus, jebuseus, todos os demais povos se uniram em um só contra os hebreus. É interessante que eles viviam, já eram povos também, como aqui coloquei citado, esses povos já eram inimigos, sempre eram inimigos entre si. Nós vemos a Jericó, uma cidade fortificada, ela não precisaria ser uma cidade tão fortificada se não houvesse guerras, não houvesse conflitos entre eles. Então aquele povo estava reunido em cidades-estados onde cada um tinha um soberano, que ali governava e tinha autoridade plena. E eles viviam conflitos, mas quando eles souberam do povo de Israel estava entrando na terra para dominar aquela terra, então eles se uniram. Povos que eram inimigos se uniram contra Israel. Então, e por que eu disse do versículo 8, do capítulo 16 de Lucas? Porque nós vemos essa sabedoria naqueles que são do mundo, nas pessoas que são do mundo, que isto é fato. A palavra está dizendo, porque os filhos, Jesus disse, porque os filhos deste mundo são mais prudentes, ou seja, cautelosos e cuidadosos. Eles pensam naquilo que irão fazer, vamos assim dizer, do que na geração dos filhos dos homens, ou seja, dos filhos da luz. Então, nós vemos muitas vezes no nosso meio, e isso é fato, meus irmãos, da nossa luta, dentro até mesmo do nosso ciclo cristão, luta por cargos, por posições. E a nossa batalha, ela é travada contra o diabo e seus anjos. E não entre nós mesmos. Isso enfraquece o corpo de Cristo. Isso enfraquece a igreja do Senhor. Nossas atenções, em determinado momento, deveriam estar voltadas para outras coisas. E não para nos degladiarmos, não para entrarmos em conflito em nós mesmos por causa de ego. Mas nós temos uma luta, e essa luta, como está em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, essa luta é porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nossa luta não é por aquilo que estamos vendo. Nós temos que atentar para aquilo que está atrás de tudo isto, que é o inimigo. O inimigo muitas vezes influenciando as pessoas para criar confusão em nosso meio. E é isto que ele tem feito. Tem separado o povo de Deus. Quanto mais o povo de Deus ele se separa, ele se divide, menos ele tem força. E é isso que o inimigo tenta fazer conosco em nossas igrejas. Não nos desunir para que nós não possamos estar firmes e fortes num só objetivo.
que possamos estar, meus queridos, não nos dividindo, mas sim contribuindo uns com os outros, entendendo que cada dom em específico para a minha vida ou para a sua vida, ela tem um fim, que é a edificação do meu próximo, a edificação do meu irmão. E assim nós crescemos juntos. Não é para a minha vanglória, não é para a nossa glória, os dons, as nossas habilidades naturais que temos, mas é para servir ao Senhor. Vamos lá. Assim como eram muitos os inimigos de Israel, como aqui dizemos, eram muitos povos, inclusive eles se uniram em um só contra Israel, são inúmeros também os tipos de batalhas que enfrentamos, meus irmãos. Os ataques são diversos, são de muitas formas que o inimigo ele nos ataca para nos tirar da presença do Senhor, para nos desviar das promessas do Senhor para as nossas vidas. Se nós, por um lado, dizemos na Bíblia que o Espírito Santo de Deus ele tem multiformes formas de estar se movendo e de estar usando os seus, nós também vemos que o inimigo, muitas vezes, ele tem muitas maneiras e muitas formas para, então, desviar os filhos de Deus do caminho do Senhor. Salmo 91 relata das setas malignas que voam pela noite, um sentido meio figurado, mas fala que essas setas são malignas, que o inimigo envia contra as nossas vidas. O apóstolo Paulo relatou as várias perseguições pelas autoridades judaicas, pelos judaizantes, que eram aqueles que tinham a salvação já em Cristo Jesus, mas não queriam abandonar os seus costumes da velha lei, os seus costumes judaicos, e assim perseguiam outros, aqueles que eram gentios, para que estes também estivessem observando esses ritos judaicos. Então Paulo era contra isso, e Paulo foi muito perseguido por estes. Nós temos isso, e por muitas vezes estes impediram Paulo de fazer a obra do Senhor. Nós vemos aí um dos ataques também do maligno. Algumas coisas também têm aspectos na nossa vida de aparente solução. Olha só, de solução, mas são armadilhas do maligno. São armadilhas do diabo para as nossas vidas. Algumas vezes elas vêm de uma forma fácil para nós. De uma forma fácil para nós. Eu digo até mesmo que o inimigo, ele providencia, meus irmãos, algumas vezes, certas coisas na nossa vida para que nós, então, coisas fáceis aconteçam na nossa vida para que nós nos desviemos dos propósitos do Senhor, dos verdadeiros propósitos do Senhor. Não digo desviar-se de uma vez dos caminhos, não do Senhor, mas muitas vezes nós temos um propósito e o inimigo nos apresenta de tal maneira certas coisas que nós ganhamos gratuitamente essas coisas. Que antes tinha um preço, o inimigo coloca diante de nós de graça para que nós nos desviemos da vontade do Senhor. Olha só, atentemos para isto. Isto é muito importante. Devemos ter discernimento para entendermos os ataques do maligno, ou seja, vigilância. Devemos vigiar. Diz assim Tiago, capítulo 1, versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, nós temos que ter discernimento. Se temos falta de discernimento, sabedoria para analisar as coisas, para conhecer realmente do agir do Senhor em nossas vidas, nós vamos pedir a Deus, porque Ele dá com liberdade para nós a sabedoria. E possamos estar vigiando, irmãos. Possamos ser vigilantes, porque os dias são maus, meus queridos. Mas temos a certeza que o Senhor está conosco. Temos a certeza que quando clamamos a Ele, erguemos nossos olhos ou nossos pensamentos a Ele, Ele já está trabalhando. Antes mesmo diz a palavra de Deus que chegue
uma palavra aos meus lábios, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Então, se estamos em dificuldades, se nos falta sabedoria em determinadas circunstâncias, clamemos ao Senhor, vigiemos. Os gibeonitas, então, elaboraram uma encenação, assim que, como nós já dissemos no começo da aula, eles se fingiram de embaixadores de uma nação distante, que não estavam dentro dos limites a qual Israel pretendia ocupar. Eles se vestiram tinham sacos velhos sobre seus jumentos, odres de vinho velhos, rasgados, remendados, sapatos e roupas velhas e remendadas, pães secos e bolorados, ou seja, eles puderam armar ali uma cena para que os povo de Israel, os hebreus, acreditassem que eles vinham de um lugar muito distante, de uma nação muito distante, que não estava dentro daqueles seus limites. E vamos dizer, Gibeão era ali o próximo povo, vamos assim dizer, que Israel haveria de conquistar. Israel aceitou o plano de paz por achar vantajoso, ou seja, útil. Era útil, ou seja, tinha uma função de utilidade, mas sem nenhuma reflexão mais profunda, o que gerou consequências para o povo de Israel. Nós vemos que quando nós saímos um pouco da presença do Senhor, quando nós deixamos de orar e pedir a direção do Senhor em certas circunstâncias, nós fatalmente podemos cometer equívocos, podemos achar certas circunstâncias, assim como o povo de Israel achou vantajoso, útil, mas que na verdade será amargo como fel e terão consequências para as nossas vidas. Samuel quase cometeu um equívoco na escolha do rei de Israel. Se nós lembramos da história, lá Samuel estava e quando ele viu, acho que era Abinadab, não me recordo agora, mas era o primogênito de Jessé, pai de Davi, seus irmãos ali estavam naquele jantar, naquela comemoração que Samuel pediu para que eles se reunissem. E então, quando Samuel viu o primogênito de Jessé, ele disse: é este, olha como é o porte desse homem, é este que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. E o Senhor falou então ao coração de Samuel naquele momento: não atentes tu para a aparência, para a formosura, mas sim, eu não atento como o homem atenta, para o seu aspecto exterior, mas eu atento para o coração. E Samuel quase cometeu um equívoco ali, se não fosse o Senhor estar ali repreendendo e não deixando ele ungir alguém que não era para ungir como rei. Era Davi. Davi nem estava ali naquele banquete. Seria chamado posteriormente. E então, ungido como rei de Israel. E nós, de uma maneira, muitas vezes, com os nossos olhos carnais, com a nossa própria ideia de que aquilo será vantajoso, de que aquilo será bom para nós, nós tomamos decisões e fazemos escolhas erradas em um momento inoportuno. Que Deus nos cuide de nós sermos precipitados em momentos de decisões, escolhas para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Os gibeonitas foram descobertos, nos diz a Bíblia, depois de 3 dias
E nos dias que Josué, a palavra nos dias que Josué ficou muito irado, ficou bravo, imagino, ninguém gosta de ser enganado, né, meus irmãos? Ninguém gosta de ser enganado. Então Josué os puniu. Aí, diz assim: naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, lugar que ele escolhesse. Josué 9, 27. Ou seja, Josué, de certa maneira, não dizimou aquele povo, porque eles fizeram uma aliança diante do Senhor. Em respeito a esta aliança, então, eles fizeram destes servidores na casa do Senhor. Ou seja, esse povo de Gibeão iriam ser servidores, achadores de lenha e tiradores de água na congregação de Israel. Consequências são geradas através de atitudes erradas. De nossas atitudes erradas, consequências são geradas. Isso é fato, meus irmãos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. Mas Deus também está sempre pronto a perdoar e mudar a história daqueles que se arrependem de seus pecados. Deus está pronto a transformar as circunstâncias, por mais difíceis, adversas que forem ou parecerem. Nós temos um Deus amoroso, nós temos um Deus também justo, mas um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. E a bondade, o amor de Deus está demonstrado na forma como ele enviou o seu Filho para nos salvar. Ele não reservou o seu Filho, nem sequer o seu Filho, mas o enviou a este mundo para estar morrendo pelos nossos pecados. Este é o amor de Deus. Este é o amor do Pai. E muitas vezes nós não queremos confiar nesse amor dele, nesta graça dele para com as nossas vidas. Deus, ele é misericordioso e ele é cheio de compaixão para que esteja mudando e transformando as situações da nossa vida, por mais difíceis que sejam. Vemos isso na vida dos gibeonitas. Por exemplo, no tempo de Samuel, olha só, eles foram punidos de certa maneira através de Josué, para que fossem rachadores de lenha e estivessem pegando água, estivessem servindo para o povo de Israel, até mesmo no templo do Senhor eles foram servidores. Mas Deus, ele converteu tudo isso, porque Deus conhece os corações. Deus, ele não vê, como aqui nós já falamos, o exterior, mas ele vê o nosso coração. E ele vê o quebrantamento. Viu o quebrantamento daquele povo. Aquele povo fez tudo aquilo, lógico, não justificando a forma como foi feito, a forma como enganaram, com astúcia, mas para preservar as suas vidas. E fizeram aquilo com o intuito de preservar a vida deles. E então foram agregados àquele povo, ao povo de Israel. De tal maneira que nós vemos a misericórdia do Senhor na vida mesmo dos gibeonitas. No tempo de Samuel, olha só, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. Ou seja, ficou em uma cidade gibeonita. A arca do concerto, a arca do Senhor, aquela que representava a presença do Senhor em meio ao povo de Israel. Ficou lá. Em uma cidade gentia, de um povo gentil. No tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Olha só, tabernáculo, onde o Senhor se manifestava ao seu povo e dali dava suas ordens. Ficou armado em Gibeão, na região de Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus. Na Almeida, revista corrigida, eles dão o termo aos gibeonitas de netineus, ou servos do templo, na revista Almeida, revista atualizada, ou netinins, auxiliando os
levitas. Os levitas que eram serviçais no templo do Senhor, que faziam a logística do templo do Senhor. E estavam entre os primeiros, olha só, exilados que voltaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Eles foram os primeiros, vamos dizer, a voltar após o cativeiro babilônico. Nós sabemos que muitos do povo de Israel não voltaram, ficaram em Babilônia, porque já tinham comércio lá, já se estabeleceram, tinham alianças comerciais, familiares, com aquele povo ali que estava em Babilônia. E não quiseram voltar para Jerusalém, porque sabiam que a cidade estava com seus muros derribados, não havia um templo. Então preferiam ficar lá. Preferiram ficar na sua comodidade, ao invés de retornarem a Jerusalém. Mas não foi assim com os gibeonitas. Olhe só. Eles voltaram, foram um dos primeiros a voltar sob a liderança do Zorobabel, porque você estava em meio ao povo de Israel. Apesar de não serem, outro item, apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Está em Neemias 3:7. Cada item aqui tem colocamos aqui uma referência bíblica. Então, em Neemias está lá capítulo 3, versículo 7, que eles ajudaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha só como Deus, ele converte as situações ruins, aparentemente, para bênçãos sem iguais. Podemos dizer que esse povo foi um povo que ficou ali agregado e se tornou praticamente um só com o povo de Israel. E a nossa conclusão, meus irmãos, a precipitação é a raiz de muitos infortúnios em nossas vidas. Mas sabemos que Deus pode mudar as consequências por mais difíceis que elas sejam. Amém, meus queridos? Nós sabemos que muitas vezes pela nossa ansiedade, em certos momentos e circunstâncias, nós nos precipitamos e tomamos decisões em um momento inoportuno. Mas nós sabemos que mesmo que nós tenhamos feito determinada coisa que não tenha surtido realmente o efeito que esperávamos, por não ser a vontade do Senhor, nós sabemos que Deus, ele é poderoso para fazer transformar essas circunstâncias em bênçãos para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Quero aqui fazer uma rápida oração com o querido e com a querida irmã. Senhor meu Deus, eterno Pai, neste momento estamos em Sua presença, aprendendo mais um pouco da Sua palavra. E peço aqui, Pai querido, para todos aqueles que nos assistem neste momento, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha estar transformando as situações de muitos dos Teus filhos, Pai, de muitos dos Teus servos. Senhor, esteja operando, Pai. Esteja, Pai, convertendo os problemas em soluções, Deus Altíssimo. E dando, Pai querido, da Tua alegria novamente a esse coração, de uma esperança, Senhor, a esta vida, Pai. É isso que te pedimos e já lhe agradecemos, Senhor. Amém. Meus queridos,